Efésios capítulo 1, vamos fazer uma leitura. Vamos ver a apresentação do apóstolo Paulo, do verso 1, e vamos ler até o verso 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Eu precisei ler, irmãos, vamos ler até o verso 7, é necessário. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Eleição e predestinação. Primeiro é necessário nós entendermos que quem escreveu essa carta foi um apóstolo de Cristo, escolhido pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. Esse homem chamado Paulo, de fato, foi escolhido pela vontade de Deus para ser apóstolo. Ele não foi levantado pelos homens, ele não pregava o que ele queria pregar, simplesmente uma imaginação da sua cabeça, uma criação fantasiosa da sua mente frutífera. Não, Paulo pregava a mensagem de Deus. Como um apóstolo, e como todos os outros apóstolos do primeiro século, Paulo recebeu a inspiração, o sopro de Deus, a revelação do evangelho que estava oculto, que jamais tinha sido revelada, e que foi revelado aos apóstolos para ser pregada em todos os tempos, de modo que ninguém depois dos apóstolos recebeu inspiração de uma palavra de Deus para acrescentar ou diminuir alguma coisa da Bíblia, para dizer que alguma coisa estava faltando e tinha que botar, ou para dizer que alguma coisa estava sobrando e tinha que tirar. Ninguém tem essa autoridade. A palavra que ficou para a igreja é a mensagem apostólica. Se nós formos em Atos capítulo 2, nós já vamos ver ali as pessoas crendo em Jesus, se convertendo, e a Bíblia diz o que? Perseveravam no partir do pão e na doutrina apostólica. Então é nisso que a igreja perseverou, é nisso que a igreja persevera desde todos os tempos. E esse apóstolo Paulo, que recebeu a revelação de Deus para pregar para os gentios, que somos nós, ele diz que está escrevendo para os santos, os separados. Essa palavra santo, ela já aponta, já sugestiona a eleição, ela já sugestiona a predestinação, porque ele fala de algo que foi separado. Os santos foi separado por quem? Separado por Deus. Eu, como proprietário desse celular, eu posso, por exemplo, separar esse celular só para as redes sociais, se eu tivesse condição ou quisesse, e comprar um celular só para me atender telefone. Separei, é meu, eu tenho poder para fazer isso. Então, quando ele fala que esses santos separados, né, o termo santo, que significa separado, colocado à parte, foi feito por alguém, foi feito por Deus. Foi Deus quem santificou, foi Deus quem separou eles, essa igreja, esses santos. E ele diz que esses santos que estão na cidade de Éfeso, eles são santos separados por Deus para servir a Cristo e são fiéis em Jesus Cristo. Ou seja, eles guardam a doutrina, eles guardam a palavra, eles guardam a mensagem de Cristo. Então observe que Paulo não está escrevendo para qualquer um. Paulo está escrevendo para a igreja resgatada, para a igreja santa, para a igreja obediente, para a igreja submissa, para a igreja que é fiel à doutrina de Cristo, que é fiel à doutrina apostólica, que é fiel à doutrina bíblica. Ele é claro em dizer isso no final do verso 1: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, a mensagem que nós vamos meditar é para a igreja santa e fiel, para que nós não venhamos confundir depois que a predestinação e eleição
ela se aplica a pessoas que não têm santidade e não vivem fidelidade com Deus. Então Paulo já está dando essa introdução aqui, quando ele vai falar de eleição e predestinação, mas já está falando para um povo que tem mostrado isso com as suas obras, que a principal manifestação dos eleitos são as suas obras de santificação e de fidelidade a Cristo, não em dízimo e oferta, né? Mas na obediência da santa palavra de Deus. Então o apóstolo, ele começa com essa saudação, depois ele traz a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, ministra-lhe a graça e paz em tempos de guerra, tempos de luta, tempos de adversidade, tempos de conturbação, sim, e ele faz questão de ministrar essa bênção sobre a igreja. Em seguida, ele, no versículo 3, ele enaltece a Deus dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Isso está em que, irmão? No presente, no passado ou no futuro? Nos abençoou. Quem arrisca dizer? Nos abençoou. Está em que, Railton? No passado, né? Se não dizer, nos abençoará, ou está nos abençoando. Deus nem, ele está dizendo assim, não, Deus não está nos abençoando, Deus nem vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Aqui ele já começa a falar do passado, de um passado na eternidade, como a teologia chama, eternidade passada, é onde não se tem data, nem dia, nem hora, nem mês, não se sabe que calendário foi, eternidade passada. Então Deus já nos abençoou, esse Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Logos de Deus, que é o Verbo de Deus, que se fez carne, que é o próprio Deus, uma das três pessoas da Trindade Santa. Então Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então o apóstolo Paulo diz para aqueles santos, para aquela igreja, para aqueles irmãos amados e fiéis: olha, vocês já estão abençoados. Deus já abençoou vocês na eternidade passada. Deus já abençoou vocês com toda sorte de bênção. Tudo que é de bênção espiritual, Deus já deu para vocês, Deus já fez para vocês. Paulo não está aqui falando de bênçãos materiais, não está trazendo aqui uma mensagem da teologia da prosperidade. Paulo apenas está falando das bênçãos espirituais, porque uma bênção material alguém pode roubar, alguém pode tomar, ela pode envelhecer, pode enferrujar, pode quebrar, pode dar o prego, pode desmantelar para você jogar fora. Mas uma bênção espiritual ninguém pode tomar, ninguém pode tirar. Ou seja, aquilo que Deus, as bênçãos que Deus nos deu, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, ninguém pode roubar de nós, ninguém pode tomar de nós, porque está com Deus. Por isso que ninguém pode tomar, porque foi nas regiões celestes que Ele nos abençoou. Então ninguém pode roubar. Aí ele começa a falar um pouco dessas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, e ele continua discorrendo. Aí ele fala agora da eleição no verso 4, e no verso 5 ele fala da predestinação. Primeiro ele fala das duas bênçãos espirituais que Deus nos deu. Primeiro, verso 4: também nos elegeu nele, né, em Cristo. Nós fomos eleitos em Cristo. Olha só, também nos elegeu nele, Cristo, que ele vem falando de Cristo. Nos elegeu nele antes de quê? Da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Aí ele vai dizer para que Deus nos elegeu em Cristo: para ser santo, irrepreensível diante dele em amor. Agora vamos analisar isso aqui. O apóstolo Paulo, é maravilha mesmo, eu fico alegre demais quando eu falo disso. Como também oh glória a Deus, aleluia Deus, oh glória a Deus. Aí, como também nos elegeu nele em Cristo. Primeiro ele fala de uma eleição. O que é uma eleição, irmão? Eleição, pronto, nós estamos agora em 2018, nós vamos ter uma eleição, né? Uma eleição é onde, na visão humana, onde na questão democrática, que é o Brasil democrático, né? Na questão democrática é onde a população tem a autoridade, apenas a população tem o poder, tem a autoridade para eleger os seus representantes. Qualquer um que for sentar na cadeira da presidente da República, na cadeira do Senado, na cadeira federal, estadual, municipal,
sim, ser vereador, prefeito, senador, deputado estadual, federal. Ele foi colocado lá porque ele foi eleito, quer dizer, escolhido, sim, pelo povo que tinha o poder, pela aquele que tinha o poder de fazer isso, que era quem? Nós, a população. Amém? Você vai fazer uma consulta eletiva numa dessas empresas que presta serviço de saúde, né? Tem algumas empresas que prestam serviço de saúde, né? Tem Unimed, tem outra, Apivida, enfim, tem muitas aí, tá? Aí eu lhe pergunto, vamos dizer que o Rony tem um plano de saúde, né? E eu não tenho. Aí eu estou precisando fazer uma consulta, né? Lá tem consulta eletiva, né? Quando você abre lá, consulta eletiva, quer dizer, você vai eleger o médico que você quer que ele use, você quem vai eleger, você que vai, eletiva, você que vai escolher, eleger, pela sua vontade. Tem a Maria, tem o João, doutor Maria, doutora João, doutor Pedro, doutor Francisco, aí você escolhe o que quiser, eu quero, escolhe isso aqui, pronto, tá? Então, aí eu lhe pergunto, o Rony tem um plano de saúde, eu não tenho, tá? Eu tenho o poder para eleger um daqueles médicos para me consultar? Não. O Rony tem, aí ele tem um poder. Então, ele tem um poder, então ele vai entrar lá, ele vai acessar e vai escolher quem ele quiser. Então, quando se trata da eleição, que ele fala aqui, Paulo está falando aqui, tá? Ele fala que ele, Deus, era o único, soberano, majestoso, maravilhoso, sublime e eterno, que tinha o poder e que tem o poder para eleger uma vida para a salvação. E aqui já deixa claro, não depende do homem. Não depende do homem. Existem dois termos aí na teologia: monegismo, sinergismo. Até coloquei lá para simplificar. Rapaz, o pessoal fica monegismo, sinergismo. O pessoal vai explicar, passa 2 horas falando. Coloquei lá 2 frasezinhas pequenininhas para explicar. Monegismo. O que é monegismo? É quando é aquela linha teológica que crê que o homem não tem participação na sua salvação. Deus é quem elege soberanamente. Monegismo. Sinergismo é aquela linha teológica que acredita que Deus, ele elege o homem para salvar, porém o homem tem que querer. O homem quem escolhe querer, né? E eu já digo desde já que eu não acredito nisso aí. Não tem fundamento bíblico nenhum para esse negócio aí, tá? Enfim, então ele diz que também nos elegeu. Quem nos elegeu? Deus. Nos elegeu em quem? Em Cristo. Não é isso? Nos elegeu nele, em Cristo. Por isso Paulo, crendo na eleição, o principal pregador da predestinação, ele percorreu o mundo antigo e arriscou sua vida exatamente por isso. Porque alguns dizem, não, se eu creio na eleição, não precisa evangelizar. É claro que precisa evangelizar. Como é que nós vamos alcançar os eleitos? Paulo deu a vida por isso. Porque os eleitos são eleitos para ser salvos crendo em Cristo. Em Cristo. Ele precisou ouvir falar sobre Cristo. Ele precisou ouvir anunciar a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo, o evangelho de Cristo, para poder então, como eleito, crer e aí ser selado pelo Espírito Santo para ser salvo. Então foi Deus que nos elegeu. Não fomos nós, nem o homem, nem a igreja, foi Deus. Segundo, nos elegeu em Cristo. E nos elegeu quando? Aqui é forte. Olha, ó, verso 4: como também nos elegeu nele, e esse nele é Cristo, antes da fundação do mundo. Em Gênesis capítulo 1, como é que começa Gênesis 1, verso 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, verso 1 logo, né, Heitor, Rony? Olha aí, Gênesis 1 está lá: no princípio criou Deus o céu e a terra. Só que antes desse versículo ser escrito, antes de Deus agir criando o céu e a terra, a Bíblia diz, o Espírito de Deus diz, que Deus já tinha nos elegido em Cristo. Você foi eleito para a salvação antes do mundo ser criado. Você foi eleito por Deus em Cristo antes do mundo ser criado. Está aqui o texto falando, meu filho. Não, mas eu não concordo. Se você não concorda, é para você, meu camarada. Eu concordo porque é o que a Bíblia diz. Eu não vou ficar aqui fazendo marabalismo. Tudo bem, tem coisa que parece contradizer, mas a Bíblia não se contradiz. É os homens que não entendem, irmão Elias. Aí fica conversando besteira. Poxa vida, se a Bíblia está dizendo categoricamente que Deus nos escolheu, elegeu, né? Elegeu quem Ele quis, escolheu, elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. Pronto.
Então, antes do mundo ser criado, Deus me elegeu para ser salvo, Deus me elegeu para ser salvo. Agora eu te pergunto, pastor, mas como é que Deus me elegeu antes do mundo ser criado, se eu nem tinha nascido ainda? É aí onde está a glória da eleição, querido. Porque Deus não precisou ver as tuas obras para te eleger, porque senão tu ia ter mérito na eleição. Deus te elegeu simplesmente pelo beneplácito da vontade dele. Segura aí e vamos lá em Romanos 9. Irmão Clodomir, nós não podemos limitar o poder de Deus. Qualquer eleito, em qualquer lugar do mundo, Deus vai fazer o evangelho chegar até ele. Não tenha dúvida disso. A pergunta do Clodomir foi interessante, uma pergunta retórica, né? Se o eleito não crê, não tem como, Deus já preparou tudo. Então, Romanos 9:11, falando aqui do nascimento de Isaac e Jacó, Isaac e Jacó, né? Porque não tendo eles ainda nascido, e nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito: o maior servirá o menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Irmão, o texto está dizendo no verso 11, antes de Jacó e Esaú nascer, antes deles fazerem qualquer obra, qualquer tipo de obra, ou bem ou mal, Deus elegeu o menor Deus elegeu Jacó para amar e elegeu Esaú para não amar, para aborrecer Esaú. E ele diz que Deus elegeu antes deles nascer, para que o propósito da eleição soberana de Deus permanecesse, não por obras de homens, mas pela soberania de Deus. O texto é claro dizendo. Então, quando se fala de eleição, é isso que eu queria explicar para os irmãos. Depois vai falar mais sobre isso, né, para a gente entendendo mais, que é um assunto, né, complexo, mas vai clareando, a gente vai entendendo. Então, quando Deus elege alguém, olha lá em Efésios, como a gente leu e agora aqui, ele elege antes da fundação do mundo, todo mundo, e ele elegeu, não baseado pelas obras da pessoa. Tem uma linha teológica que diz que Deus, ele elege as pessoas, porque ele já sabia que a pessoa ia crer. Mas aí eu me lembro do que diz Efésios capítulo 2, que a fé, ela não é produzida pela vontade do homem. A fé, ela é um dom de Deus. O que ele diz? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, vocês são salvos porque creram. Mas essa fé para a salvação que vocês têm, não vem de vocês, foi Deus que deu a vocês. Aí lá em Mateus capítulo 25, no capítulo 11 do verso 25, ele diz: graça te dou, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Ou seja, porque deste o dom da fé aos pequeninos e ocultaste aos sábios instruídos. Deus é o soberano, ele exercendo sua soberania. Então ele deixa claro em dizer que no quesito da eleição, ele diz: ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, e nos elegeu não baseado em nossas obras, mas pelo beneplácito da vontade dele, soberana vontade dele. Está claro aí, irmão? Ou seja, se você é um eleito, a sua eleição, você não tem mérito em nada, você não tem do que se gloriar. A Bíblia mostra Israel endurecido, Israel que não creu. Jesus diz: olha Israel, quantas vezes eu quis te ajuntar como pitinho embaixo das tuas asas e tu não quisestes. Aí você vai lá para Hebreu, você vê Paulo dizendo: o endurecimento veio em parte sobre Israel, para que a plenitude dos gentios entrasse. Ou seja, Jesus dizendo na visão humana: eu tentei juntar Israel, mas eles não quiseram. Aí Paulo vai e revela pelo Espírito por que eles não quiseram, porque Deus tinha endurecido eles para eles não crerem. Aí é por isso que diz: vai compreender a mente de Deus, meu filho. Você quer compreender a mente de Deus? Então, antes de começar a querer compreender, vá logo para o hospício, porque você vai ficar doido. Não tente compreender a mente de Deus em casa não, porque você vai dar trabalho para a sua família, vai ficar doido lá, né? Espumando pela boca, batendo nas coisas. É melhor você ir logo para o hospício, pedir logo para lhe amarrar. Aí você vai e fica lendo lá. Porque diz: quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém pode compreender a mente do Senhor.
Por isso que Paulo cantou aquele breve hino, né? Ó, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus mistérios, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque o homem não entende. Você não vê ali Paulo dizendo aos romanos: os judeus pedem um sinal. Judeu, quero ver sinal, já deu sinal do céu, fogo. Os gregos pedem sabedoria. Aí nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado como um condenado nem é sinal miraculoso para judeu e nem é sabedoria para grego, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para nossa salvação. Aí o verso 13 aí de Romanos 9, ó. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Aí o povo, né, que não crê na eleição soberana de Deus, fica dizendo: não, mas é porque Deus já sabia as obras de Jacó e as obras de Esaú. Pois deixa eu lhe dizer, é claro que Deus sabia. E eu vou lhe dizer, filho, Jacó era muito pior do que Esaú 1000 vezes. Conhece essa história, não? Mentiroso, enganador, usurpador, e foi ele que Deus escolheu. Podia Deus ter escolhido o Esaú, que foi melhorzinho do que Jacó, mas não. Eu acho que Deus diz: vou escolher logo o mais ruim, que é para ver que eu sou soberano. Aí ele pergunta aqui, ó: que diremos então? Verso 14: a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, Deus é injusto. De modo nenhum, Deus pratica injustiça. Não, Deus não é injusto jamais. Aí ele diz, no verso 15: por isso ele disse a Moisés: me compadecerei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus podia ter dito o quê? Eu vou me compadecer dos bonzinhos, né? E não vou ter misericórdia dos maus. Mas ele não está colocando o critério humano. Eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer, e eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, é soberana a eleição, irmão. Uma eleição soberana que provém de Deus. O homem não tem participação na eleição. Assim no verso 16: assim pois não depende de quem quer. Todo mundo quer ser salvo ou não quer? Me diga amém. Vá lá, meu irmão, agora, onde é que está tendo forró aqui? Vá lá no Parque do Raqueiro. Chegue lá, aquele povo tudo ali se prostituindo, de mandar: ei meu filho, você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Deus me livre, eu quero ir para o céu. Todo mundo quer ser salvo, quer ou não quer? Mas não depende de quem quer, meu filho. Lê o texto de novo, verso 16: assim pois não depende de quem quer e nem de quem corre. Está cheio de religioso aí correndo atrás. Eu tenho que correr atrás da minha salvação. Eu tenho que correr atrás. Opa, eu tenho que correr atrás. Eu acho que eu estou quase conseguindo. Olha, eu já parei de mentir, parei de roubar, parei de furtar. Eu acho que eu sou bom, Deus vai me dar coisa boa. Não depende de quem corre, meu filho. Eu não estou querendo dizer que o eleito vai viver irresponsável, mentindo, prostituindo. Não, o eleito não vive assim. Nós vamos já voltar para Efésios. Mas não depende nem de quem quer. Todo mundo quer ser salvo, sim ou não? Mas depende de quem quer? Aprendeu. Depende de quem corre atrás. Irmão, talvez no meu, tem pouca gente hoje aqui, talvez não tenha nem 2.000 pessoas, mas deixa eu dizer para vocês, no nosso meio aqui, irmão, se eu for perguntar: você é convertido, graças a Deus, está aí na presença de Deus, bem pouquinho aqui estava procurando a Deus. Rapaz, sabe uma coisa, eu vou procurar a Deus. Tem certeza? Alguém teve essa experiência, não é de querer ir, não é de ir, mas já foi um despertamento de Deus. Mas a maioria já foi Deus que foi lá. E alguém aqui foi, estava lá: rapaz, sabe uma coisa, eu vou buscar a Deus, eu vou consertar minha vida. Teve alguém que teve essa experiência aí? Não. Olha aí, o Rony teve essa experiência, mas já foi um despertamento de Deus de uma forma diferente. Porque a maioria aqui, ó, nenhum estava procurando a Deus, nenhum foi procurar a Deus. Foi Deus quem te elegeu e veio ao teu encontro. Não é isso que Paulo diz? Quando aprove a Deus revelar o seu filho a mim. Paulo diz: Deus me elegeu no ventre da minha mãe, mas apenas no tempo da vontade dele foi que ele se revelou a mim. Aí ele diz assim: não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem? Final do verso 16, ó. Assim pois não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus que se compadece. E ele se compadece de quem? Dos bons e não dos maus? Não, ele se compadece de quem ele quer e de quem ele não quer. Eu me compadeço, ele diz no verso número 15:
eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Por isso diz a Escritura a Faraó, verso 17: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Faraó, a maior potência do mundo naquela época, o rei do Egito. O rei do Egito. Faraó não era o nome dele não, irmão, era o título, né? Era o título, Faraó. Aí, a maior potência do mundo era o Egito. Se olhava para o Egito, a maior potência do mundo. Todas as nações tinham medo do Egito. Quem foi que levantou ele? Está aqui dizendo, ó, para isso mesmo te levantei. Deus foi quem levantou ele. Para que Deus levantou Faraó? Para em ti mostrar o meu poder. Como assim? Agora volta a memória lá na história. Não vamos abrir a Bíblia não, que não demora. Todo mundo conhece. Eu te levantei, Faraó, te fiz a maior potência do mundo, o maior império do mundo antigo naquele tempo. Te levantei com propósito, para mostrar o meu poder em ti. Como? Quando Deus foi resgatar os escravos, por meio de um Zé Ninguém, que era Moisés, com um pedaço de pau na mão, sem uma espada, sem eloquência, sem força física, o homem totalmente limitado, debilitado. Deus levanta o Moisés e Deus resgata os escravos, envia 10 pragas, destrói o Egito. Deus endurece o coração do Faraó, vão atrás do povo, Deus abre o mar, o povo dele passa, Deus fecha o mar, destrói o exército do Faraó. O mundo inteiro ouviu falar de Deus naquele tempo. E o que é que ele disse aqui? Para isso mesmo eu te levantei, Faraó, para depois te abater, te matar, te destruir, para mostrar que eu sou Deus. É isso que ele fala. Faraó, para isso mesmo eu te levantei, para te mostrar o meu poder. Ou seja, para isso mesmo eu te exaltei, te dei tudo, te dei glórias, mesmo sem ele conhecer a Deus, para mostrar o meu poder, para depois te abater, por meio do meu servo Moisés, né? Moisés não tinha nada nas mãos para bater o Faraó, só um cajado. E Deus usou esse Moisés com esse cajado e fez um rebuliço no Egito. Quando o povo de Israel ia avançando 40 anos para entrar na terra de Canaã ali, todo mundo já estava sabendo. Quando chega lá perto do rio Jordão, que eles atravessam lá para tomar Jericó, a Raabe está lá dizendo que, olha, o povo aqui está tudo morrendo de medo, porque temos ouvido falar do que o Deus de vocês tem feito. Olha só. Aí imagina o pessoal contando lá, rapaz, você não sabe o que foi que o Deus dos Hebreus fez lá no Egito? O que é que foi? Sabe aquele pessoal dentro de casa, né, na rua conversando? Rapaz, enviou 10 pragas, piolho, né? Gafanhoto, saraiva, Deus enviou praga das rãs. Rapaz, disse que era tanta rã, Deus deles fez o rio transformar em sangue. Rapaz, você não vai acreditar nisso aqui, rapaz. O Deus deles abriu, foi o mar para o povo passar. Aí o pessoal diz, rapaz, isso é conversa de pescador, rapaz. Eu até acredito que ele fez alguma coisa mesmo. Aí o povo estava lá conversando e tal, mas estava todo mundo apavorado. Mas a verdade é que ele tinha feito, porque Deus é o Deus que fez, e é o Deus que faz, é o Deus que vai fazer. E nós vemos aqui a soberania de Deus, irmão. Aí no verso 18, vai, Romanos 9. Logo pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Compadece no sentido de quê? De abrir o entendimento para crer, de abrir o coração para crer. Se compadece, ele abre o coração para crer. Ele elege, está falando da eleição. Você viu que pega lá do verso número 11, vem falando da eleição. Todo esse contexto é falando da eleição. Então ele se compadece quem ele quer, ele elege quem ele quer e ele endurece. Está escrito ou não está? Ele endurece também quem ele quer. Ou seja, os homens que são duros de coração, para não crer em Deus, vão pagar, porque o homem já nasce pecador, e o homem já é culpado dos seus pecados já desde que nasce. Mas como é Deus, todo homem já nasce depravado, perdido, condenado. Aí como é Deus, ele quem elege para salvar, e ele não quis eleger o mundo todo, escolheu alguns para salvar e pronto, e os outros ele deixou lá, e ainda por cima endureceu para eles não crerem. Alguém vai dizer, mas Deus é mau, Deus só escolhe alguns. Deus é mau, só escolhe alguns. Irmão, Deus não precisava escolher nenhum. Todo mundo já nasce depravado, perdido, condenado. Mas pela misericórdia Ele quis eleger alguns.
Então ele diz: Deus endurece a quem quer e se compadece de quem quer. Meu filho, aceite isso. É por isso, irmão, que eu gosto de fazer trabalho com propósito. Eu não gosto de perder meu tempo com coisa que não tem propósito. Esse povo, faça igual a Paulo, sacode o pé da sandália, meu filho. Vamos para o gentil, porque o judeu não estão querendo nada não. Vamos para outro lugar, vamos para outro lugar. Não adianta. Não é pelo muito falar que as pessoas vão se converter. Nós temos que pregar, temos que ir aos lugares mais longínquos, mais remotos, temos que de uma certa forma insistir até um determinado ponto, mas nós, irmãos, não precisamos insistir a vida toda, porque não somos nós quem convencemos, é o Espírito de Deus pela palavra do Senhor. Deus endurece a quem quer e se compadece quem quer. Aí ele diz no verso 19, o que muito crente está dizendo. Deus endurece a quem... Mas peraí, Paulo, como é que é? Deus endurece a quem quer, se compadece de quem quer. Então por que se queixa ele ainda? Olha a pergunta. Porque quem pode resistir à sua vontade? Já que você está... Olha a pergunta, está escrita aí, tá? Aí, ó. Paulo diz, logo, o verso 18, logo se compadece quem quer, endurece a quem quer. E o cara pergunta, então por que Deus se queixa ainda, que uns não crê? Ele disse, por quanto, quem pode resistir à vontade dele? Ou seja, se ele endurece uns, como é que ele vai se queixar ainda que o povo não está crendo? Aí Paulo vai e diz, olha, seu petulante, verso 20, quem és tu que a Deus questiona? Está escrito ou não está? Verso 20, homem, quem és tu que a Deus questiona? Paulo, é verdade, Paulo, que Deus endurece a quem quer e se compadece quem quer. Paulo quer dizer que foi Deus quem elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, e os outros ele endureceu para ser condenado, os outros ele se compadeceu para ser salvo. Deus quem fez isso, Paulo? Foi. Então, Paulo, por que Deus se queixa ainda? Que o povo não está crendo. Por quê? Porque Deus de fato se queixa, não é verdade? Deus diz, ó raça de víboras, ó povo incrédulo, ó povo de coração duro, e fica falando. Aí por que Deus se queixa? Aí Paulo podia ter mergulhado aqui na teologia mais profunda e ter dito por que isso e tal, e vai lá e tal, aquela coisa. Mas Paulo deu uma resposta bem simples. Paulo só disse, meu filho, você é feito de quê? Paulo, eu sou feito de barro. Então me diga uma coisa, quem é você para questionar a Deus? Mas é porque os teólogos são sabidos demais, irmão. O bicho sabido é teólogo, os teólogos são mais sabidos do que Deus. Deus anda de longe de ter a sabedoria dos teólogos dessa era. Aí ele diz, olha só, olha a resposta de Paulo. Quem és tu que a Deus questiona? Porventura a coisa formada que é tu, rapaz. Pode dizer a quem te formou que é Deus, porque me fizeste assim? Quem quer esse celular aqui? Todo mundo quer. Quem quer isso aqui? Muitos não iam querer, né? Aí o celularzinho do Felipe, que é bem simplesinho, não pega internet, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem YouTube, não tem nada disso, né? Aí ele vai olhar para o meu celular, que é mais bonito, tem tudo isso. Aí ele vai olhar para mim, eu faço de conta que eu quem fiz os dois, né? Por que você me fez assim? É isso que o Paulo está falando. Ei, Jardel, você que fez o celular, que é da empresa da Motorola, da Blue, da Samsung, por que você me fez desse jeito aqui e esse outro desse jeito? A coisa formada pode questionar o que o formou? Não. Quem foi que formou o homem? Deus. Nós somos a coisa formada. Ele é aquele que nos formou. Nós não podemos perguntar por que ele fez um para ser condenado e outro para ser salvo. É forte. Ele diz, a coisa formada, porque pode perguntar quem o formou, por que me fizesse assim? Aí vai dizer no verso 11, ó, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Será que o oleiro que faz barro, né, que hoje não tem mais essa necessidade dessas coisas, mas pronto, mas será o camarada que faz alumínio, ele não tem poder para fazer um objeto de alumínio para colocar água para beber dentro, e ele também não tem poder para colocar alumínio para poder ser usado como algo para colocar lixo? Pode ou não pode? Pode. Aquele bichinho de alumínio que algumas pessoas no interior usam embaixo da cama para dentro de noite urinar dentro. Não. Como é o nome? Mictório, rapaz. Mictório portátil. O velho pinico. Não, a gente tem que falar bonito, irmão. Né, irmão? Nós estamos ao vivo, rapaz. Deixa eu ver aqui, ó.
Tem gente vendo nós aí, um bocado de cana, pai. Vai falar pinico? Não pode, irmão. Foi o Jacques que falou, foi eu não. Eu falei mictório portátil. Aí quer dizer, o cara que trabalha com alumínio, ele faz um copo para você beber água. Ele faz um mictório portátil. E ele fez porque ele quis. E o mictório não pode perguntar por que tu me fez um mictório portátil. Pai, o Mijael, por que tu me fez um pinico? Ele não vai. Olha, aquele outro tu fez um copo, outro fez um pinico. Ele não vai. Por quê? Porque não pode. Do mesmo jeito é o homem, irmão. O homem é apenas pó. E ao pó ele há de tornar. Ninguém pode questionar a Deus, irmão. Ninguém pode questionar, por que Deus me elegeu para isso ou para aquilo, irmão? Eu não sei. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele fez porque ele quis fazer. Não foi baseado em obra. Aí por que Deus fez isso? No verso 22 ele explica. Por que Deus fez isso então, pastor? Para eleger uns para ser salvo e outros para ser condenado. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Vaso de ira preparado para se perder. Aí já explica tudo. Aí não precisa nem teologia, basta a linguística. Preparado. Ele fala de quê? De antecipação. Antemão. Preparado de antemão. Já foi pronto, já foi preparado para se perder, para ser condenado. Para quê, pastor? Para Deus mostrar a ira dele. E por que Deus quer mostrar a ira dele? Eu não sei. Eu não sei. Na verdade não haveria necessidade de Deus querer mostrar a vida dele. Ele sabe o porquê. E no verso 23, então e por que ele elegeu os outros para ser salvo? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já com antecedência preparou. Está aí, ó. Que já dantes preparou, com antecedência preparou. Observe, já está tudo preparado. Deus determinou, ele elegeu. Então ele diz que ele preparou os vasos de ira para mostrar a ira dele, e preparou os vasos de misericórdia para mostrar as riquezas da misericórdia dele. Para quando as pessoas olharem para os vasos lá no inferno sem condenado, olha só como a ira de Deus é violenta. E quando Deus olhar uns pecadores que nem nós, irmão, que era merecedor ir para o inferno igual qualquer outro, nós não temos nada de melhor do que os outros. Deus nos elegeu porque nós éramos melhor, elegeu pela soberania dele. Aí quando olhar nós lá no céu gozando na glória, vai ver o quê? Olha as riquezas da glória de Deus, como é maravilhosa. Ele fez para isso. E tinha necessidade, pastor? Tinha. Por quê? Não sei. Porque ele quis. Aí Paulo fala no verso 24, aqui só para fechar essa parte, né? Que esses vasos de misericórdia Deus preparou para ser salvo, somos nós. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Pronto, então a eleição é isso, né? Eleição é um ato soberano de Deus, as ilustrações que nós demos aí. Depois ele fala da eleição. Primeiro ele escolheu, né? Aí depois escolheu para quê? Volta lá para Efésios 1. Como também nos elegeu nele, eleger quer dizer escolher, né? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Já vimos que ele nos elegeu, certo? Ele apenas tinha um poder para fazer isso. Não foi baseado em obras nossas. Nos elegeu em Cristo. Para que em Cristo sermos salvos em Cristo? Sem Cristo nós não somos salvos, apenas em Cristo. Quando chegasse a plenitude dos tempos, que Deus enviasse o seu Filho, aí a salvação se manifestaria. Aí então ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, e nos elegeu antes de nascermos, né? Não depois que a gente nasceu, não depois que praticou obra. E nos elegeu para quê? Para que nós fôssemos três coisas pelo menos. Aliás, duas coisas, né? Santos e irrepreensíveis diante dele em santidade. Existe algum homem santo na terra? Não existe. Existe alguém irrepreensível na terra? Não existe. Mas os eleitos são. Por quê? Porque como disse Paulo, quem intentará acusação contra os eleitos? De Deus. Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, está sentado à direita do Pai nas alturas e vive para interceder por eles. Ou seja,
ninguém pode nos acusar. Quem tentará acusar somos eleitos de Deus? Ninguém, porque nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus, porque Ele mesmo quem fez essa obra, nos colocando em Cristo. Pastor, mas a gente não falha, não erra, sim, mas o fato de estarmos em Cristo, Ele cobre os nossos pecados, Ele remove, Ele apaga. Acerca disso Davi disse, quando pecou e Deus o perdoou, Davi disse: bem-aventurado o homem cujos pecados são perdoados, cujas transgressões são cobertas. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Ele nos elegeu para que nós fôssemos, para que Cristo fosse o primogênito dentre muitos irmãos. O único homem no céu hoje, o único homem no céu ressuscitado é Cristo. Ele é Deus? É. O mistério da Trindade, mas ele é homem. Ele assumiu o corpo humano, nunca mais ele deixou de ser homem. O Pai é Espírito, mas ele, Cristo, é um corpo glorificado no céu. Ele disse: ele ia ficar só? Não, ele vai ser o primogênito dentre muitos irmãos. Por isso Deus fez isso. Então preste atenção. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, pela sua própria soberania, para que nós fôssemos santos. A Bíblia fala de santidade e fala de santificação. A santidade é o ato em que Deus, Ele corta, né? Santificar significa isso, né? Cortar e colocar à parte. É o ato em que Deus, quando Deus se revela para nós, pelo Espírito Eterno, para nós compreendermos a Escritura, chega aquele tempo de Deus revelar para o eleito, ali naquele momento nós cremos, Ele nos sela com o Espírito Santo, nos corta do mundo e nos coloca em Cristo. Ele nos santificou. Aí agora nós vamos, Ele já nos santificou, só que agora nós vamos viver no processo contínuo de santificação, da renúncia do pecado, da luta contra o pecado, da batalha contra o pecado. É isso. E ser santos e irrepreensíveis. Irmão, ser irrepreensível é não haver motivos para ser repreendido. Filho, deixa eu dizer uma coisa: se essa obra não fosse feita por Deus em nossa vida, nenhum de nós poderíamos nos tornar irrepreensíveis. Nenhum. Mas olha que é irrepreensível diante dele, não é diante dos homens. Porque o Enderson erra, então ele pode ser repreendido pelo erro dele. Mas diante de Deus, o fato de ele estar em Cristo, ele já é irrepreensível. Irmão, isso é mais profundo do que a nossa mente pode penetrar. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Sociedade olha para você, não dá nada para você. Diante de Deus você é santo e irrepreensível. Sociedade olha para você, não dá nada por você, mas diante de Deus você é santo e irrepreensível, mesmo falho. É por isso que a gente cai de joelho e diz: meu Deus, o teu amor é grandioso demais. A doutrina da eleição, irmão, em momento algum ela nos torna irresponsáveis, negligentes, mundanos, depravados, de maneira alguma. A doutrina da eleição nos enche de amor por Deus cada vez que ouvimos essa palavra. Quem aqui não erra? Todo mundo falha. Se nós não tivéssemos a certeza da salvação, a doutrina da eleição guardada entre nós pela revelação do Espírito, a gente fica naquele negócio: perdi a salvação, ganhei, perdi, ganhei. Mas não, meu irmão, a gente erra, falha, a gente corre os pés do Senhor já quebrantado, arrependido, porque o Espírito de Deus está em nós, a semente dele está em nós, nós não podemos viver pecando. A gente se arrepende, ali a gente sente o amor de Deus nos acolhendo, nos perdoando, e a gente sente: meu Deus, como tu és maravilhoso. A doutrina da eleição é para nos consolar. A doutrina da eleição, Felipe, é para quando você errar, que você erra, é para você sentir aquele consolo de Deus no seu coração e saber que você não consegue pelas suas forças. A doutrina da eleição, Jackson, é para quando você cometer alguma coisa errada, mas não porque quis, ou a vacilada da carne e tal, o cara já se arrependeu, mas é para você sentir o consolo no seu coração e saber que não depende de ti, depende de Deus a tua salvação. Porque todo homem erra. Todo homem erra. Os homens mais santos que já pisaram nessa terra erraram. Davi errou, o homem segundo o coração de Deus. Salomão errou. Homens erraram, homens de Deus, santos, erraram. Aí, irmão, aí chega lá diante de Deus, aí Deus consola o coração. Quantas vezes Deus me consolou, irmão? Quantas vezes? Eu não sei quantas. Foram milhões e milhões de vezes. Eu ali, meu Deus, eu errei, eu pequei, meu Deus, eu falhei.
E Deus ali, eu me arrependi. E quando a gente se arrepende, já triste ali, porque a semente dele está em nós, não pode viver pecando. Aí ele já dá o consolo ali. Filho, você não é salvo por suas obras. Filho, você não é salvo por seus méritos. Filho, você não é salvo porque você pode. Eu te elegi, te santifiquei, te separei, te salvei. E aí você sai de lá convicto para pecar? De maneira alguma. Você se enche tanto do amor de Deus que você sai de lá, meu Deus, amando mais a Deus ainda. E mais arrependido do pecado que cometeu. É isso que a doutrina da eleição faz em nós, né? Então, queridos, então Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nós vamos parar por aqui. Na semana que vem nós vamos para a predestinação, tá bom? Queria explanar os dois, eleição e predestinação, mas como nós nos detemos muito na questão da eleição, aí se eu for entrar na predestinação agora, aí não vai dar, aí, né, fica cansativo, enfim. Então vamos parar por aqui. Na eleição a gente já entendeu. Quem te elegeu para ser salvo? Deus. Por quê? Porque ele é o único que podia fazer isso. Você não podia. Ou é o médico da Pivida, né? Quem tem o poder de fazer uma eleição um médico eletivo é só quem tem um cadastro. Quem não tem esse poder, né? Quem tem o poder de ser, quem vai sentar na poltrona de presidente da república, meu irmão, não é o cara que quer, está todo mundo querendo, é aquele que o povo que tem a soberania para eleger, é quem vai colocar lá. Então na questão da salvação, só Deus é quem tem esse poder de eleger o homem para ser salvo. Homem nenhum debaixo dessa terra tem esse poder. E como nós vimos, elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, não baseado em obras, mas pelo beneplácito da sua vontade. Não depende da vontade do homem. Não depende do homem querer, do homem escolher crer. É Deus quem faz, Ele opera, é quem elege. Então, não tem esse negócio do caba estar depravado por aí nos bar, enchendo a cara de pingue e rolando pelo chão, né? Vomitando igual urubu novo, de tão bêbado. Esse negócio do cara estar traindo a mulher, mentindo, roubando, furtando, fazendo tudo de manter. Eu sou eleito. É eleito para ir para o inferno. Porque Deus nos elegeu para quê? Para ser santo, para ser irrepreensível. Aí o cara está aí com a vida toda desmantela. Eu sou eleito. Irmão, abra a mente, filho. Quer se enganar com falsos discursos? Ele diz, o religioso, Tiago falou isso, os religiosos ficam aí se enganando com falsos discursos. E ele diz, isso não vale nada. O que vale é o homem ouvir e obedecer a palavra de Deus, tá? O eleito, ele ama a Deus, ele teme a Deus, ele guarda, obedece a palavra de Deus, tá? Ele se separa, ele se resguarda, ele vive em santidade, obediência no temor do Senhor, tá? E não entregue às depravações deste mundo perdido.